Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra você sobre um caso que aconteceu no ano de 1998. Foi um caso que com certeza marcou muito a cidade e eu acredito que vocês vão ficar bem revoltados depois de escutar esse caso de hoje. Eu, quando conheci, também fiquei muito revoltada com tudo o que aconteceu e foi dica de um dos inscritos aqui do canal, então como vocês sabem, eu sempre pego a dica de vocês e transformo aqui num vídeo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são abertos, um mistério, um caso de desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se inscreve, deixa o like, isso é muito importante, é fundamental. E também ativa o sininho para receber as notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso James Byrd Jr. James Byrd Jr. nasceu em 2 de maio de 1949, em Beaumont, no Texas, o terceiro de 9 filhos de Stella e James. Ele foi criado na cidade de Jasper, também no Texas. Sua mãe era uma professora na escola dominical e seu pai era diácono em uma igreja. Depois de concluir o seu ensino médio na J.H. Rowe High School, em 1970, ele se casou e teve 3 filhos, Renee, Ross e Jamie. Ele se divorciou no ano de 1990. Ele era bem conhecido na cidade e estava sempre andando pelas ruas, já que ele não tinha um carro. Em 7 de junho de 1998, James passou o dia com seus amigos e familiares ao lado oposto que ficava o seu apartamento. Enquanto voltava para casa já na madrugada daquele sábado e a pé, 3 homens ofereceram carona para ele e ele aceitou. Os homens eram Sean Barry, de 23 anos, Lawrence Boer, de 31 e John King, de 23. O trio passou a maior parte da noite de sábado ao redor de Jasper, bebendo e procurando mulheres jovens. Eles já tinham visto o James na cidade, mas não se conheciam muito bem, assim como James também conhecia o Sean da cidade, por isso ele aceitou a carona. Mas ele não fazia ideia do que ia acontecer, ele realmente acreditou que os 3 iam apenas dar uma carona para ele e infelizmente algo terrível aconteceu e algumas pessoas, algumas testemunhas viram o James entrar na caminhonete do Sean naquela madrugada entre 2h30 e 2h45. O trio dirigiu até uma clareira que tinha em uma floresta próxima e o James percebeu que tinha alguma coisa errada, mas de início ele, pensou que eles estavam indo até o seu apartamento, os rapazes ofereceram uma cerveja, ele bebeu e a partir daí começou o problema. Eles partiram para cima do James, começaram a agredir ele muito. O Lawrence pegou uma tinta preta e jogou no rosto do James e eles pegaram o James pelos tornozelos, amarraram em correntes e depois prenderam na caminhonete do Sean. E o John, ele tomou a frente e ele dirigiu e arrastou o James por diversos quilômetros. A caminhonete percorreu uma trilha de terra e entrou no asfalto de uma rodovia. James foi arrastado por cerca de 5 quilômetros. Por fim, os 3 pegaram o que sobrou do resto de James e jogaram na frente de uma igreja afro-americana e foram a um churrasco como se nada tivesse acontecido. O motorista encontrou os restos de James na manhã seguinte. A cidade de Jasper, na época, tinha mais ou menos 8.000 habitantes, uma cidade não muito grande, em que a cidade era bem dividida com pessoas brancas e com pessoas negras, e todo mundo vivia bem, não tinha muito problema, até que isso aconteceu. As pessoas ficaram apavoradas com tudo aquilo, e muitos souberam dessa informação que aconteceu um assassinato terrível, que alguém foi arrastado depois dos cultos de domingo. Então, com certeza, as pessoas ficaram apavoradas com toda aquela situação e queriam entender melhor o que tinha acontecido. A polícia iniciou as investigações e descobriram que James foi arrastado e na rota foi encontrada uma chave inglesa com Barry escrito nela. Eles também encontraram um isqueiro com a inscrição Possum, que era o apelido de John. A polícia encontrou 81 lugares que incluíam partes dos restos mortais de James.
A polícia teve facilidade para descobrir quem foi o responsável pelo assassinato ou os responsáveis. O Lawrence e John eram conhecidos supremacistas brancos e foi determinado pelas autoridades estaduais que o assassinato foi um crime de ódio. Algumas pessoas também falaram que viram o James entrar na caminhonete de Sean naquela noite. A polícia procurou o Federal Bureau of Investigation menos de 24 horas após a descoberta dos restos mortais do James. O agente especial encarregado do escritório do FBI em Houston disse que eles estavam ajudando por causa das circunstâncias extremas desse caso. Com a investigação, os investigadores descobriram o local onde tudo começou, que foi na clareira de uma floresta. Eles viram que a grama tinha alguns tufos levantados, um pouco de sujeira, também uma garrafa quebrada, então eles concluíram que foi ali que a luta começou. A gente pode dizer que é claro que o James tentou se defender dos seus agressores, mas como eram 3, ficou muito difícil para ele e depois aconteceu tudo aquilo. Os investigadores encontraram objetos pessoais de James espalhados ao longo da trilha de terra e pavimentação. Seu corpo aparentemente saltou para uma vala do lado direito da estrada, atingindo a borda irregular de um bueiro de concreto logo abaixo do braço direito. Não se sabe quanto tempo James estava vivo durante o arrastamento, mas Lawrence afirmou que a garganta de James foi cortada antes dele ser arrastado. Uma evidência forense sugere que James estava tentando manter a sua cabeça erguida e a autópsia sugeriu que ele estava vivo durante praticamente todo o tempo em que foi arrastado. Antes do crime, Sean, Lawrence e John passaram um tempo na prisão por várias condenações e Sean e John eram amigos bem próximos desde a época do colégio. Enquanto estava na prisão, John conheceu Lawrence e poucas semanas antes do assassinato, Lawrence foi para Jasper e mudou-se para o apartamento de John. Lawrence e John estavam ambos associados a um grupo de supremacia branca enquanto estavam na prisão e voltaram para casa coberto com muitas tatuagens racistas. John tinha tatuagens com símbolos do nazismo, as palavras orgulho ariano e o símbolo para uma gangue de presos da supremacia branca conhecida como Cavaleiros Confederados da América. Depois que o John foi preso pelo caso do assassinato, os funcionários da prisão pegaram uma carta que ele escreveu onde se dizia orgulhoso do assassinato e disse que percebeu, enquanto cometeu o assassinato, que ele poderia morrer por causa disso. Então, ele disse que, independentemente do resultado disso, nós fizemos história. Morte antes da desonra. Após o assassinato, os investigadores encontraram uma cópia de manifesto dos supremacistas brancos e uma literatura semelhante no apartamento de John King, indicando ainda sua conexão com grupos de supremacia branca. Isso foi muito importante para acusá-lo de um crime de ódio. Sean Allenberry nasceu em 12 de fevereiro de 1975. Ele afirmou que o Lawrence e o John foram quase inteiramente responsáveis pelo crime. Lawrence testemunhou que um Sean cortou a garganta do James antes que ele fosse amarrado na caminhonete. O júri decidiu que com poucas evidências apoiavam essa informação, então, como resultado, Sean Berry foi poupado da pena de morte e foi condenado à prisão perpétua. Em 2020, Sean vivia sob custódia de proteção da unidade Ramsey do Departamento de Justiça Criminal do Texas e será elegível para liberdade condicional quando tiver com 63 anos, em junho de 2038. Lawrence Russell Brunner foi um supremacista branco que antes do assassinato de James cumpriu pena de prisão por posse de drogas e também roubo. Ele foi liberado em liberdade condicional em 1991 e depois de violar a sua condição de liberdade condicional em 1994, ele voltou para a prisão. De acordo com seu depoimento no tribunal, ele se juntou a uma gangue de supremacia branca com John King para se proteger de outros presos. Um psiquiatra testemunhou que o Lawrence não parecia estar arrependido do seu crime. Ele foi sentenciado à pena de morte pelo assassinato do James e foi executado no dia 21 de setembro de 2011. Um dia antes da sua execução, o Lawrence não expressou remorso pelo seu crime e, em suas palavras, ele disse o seguinte: no que diz respeito a quaisquer arrependimentos, não, eu não tenho arrependimentos e não, eu faria tudo de novo para te dizer a verdade.
Antes da sua execução, ele teve o direito à sua última refeição, então ele pediu uma série de comidas como hambúrgueres, batata frita, bife, uma série, assim, uma quantidade de alimento absurdo, e os funcionários da prisão fizeram tudo para ele. Quando chegou no momento, eles entregaram a refeição. Ele disse que simplesmente não estava com fome, então toda aquela alimentação teve que ser jogada fora, descartada. Depois que a refeição foi descartada, o senador estadual na época pediu aos funcionários da prisão do Texas que acabassem com essa tradição, que já tinha 87 anos, de dar a última refeição aos presidiários condenados. O diretor executivo da agência penitenciária respondeu declarando que a prática havia sido encerrada com efeito imediato. John William King, nascido em 3 de novembro de 1974, era um amigo de longa data do Sean. Ele foi acusado de espancar o James com um taco e arrastá-lo atrás de uma caminhonete até sua morte. John disse que foi repetidamente abusado sexualmente por uma gangue na prisão de detentos negros. Ele foi considerado culpado e condenado à morte pelo seu papel no sequestro e também no assassinato de James. Em 21 de dezembro de 2018, a execução de John King por injeção letal foi agendada para 24 de abril de 2019. Em 22 de abril de 2019, seus recursos foram negados e ele foi executado no dia 24 de abril de 2019. Lawrence e John foram os primeiros brancos a serem condenados à morte por matar uma pessoa negra na história do Texas. O linchamento de James deu ímpeto à aprovação de uma lei de crimes de ódio no Texas, que mais tarde levou à aprovação pelo Congresso da Lei de Prevenção de Crimes de Ódio Matthew Shepard e James Byrd Jr. A família da vítima criou a Fundação James Byrd após a sua morte. O jogador de basquete Dennis Rodman pagou as dispensas do funeral e deu à família de Byrd $25 mil. O produtor de lutas Don King deu aos filhos de Byrd $100 mil para serem usados em suas despesas educacionais. Em maio de 2004, 2 adolescentes brancos, Joshua Lee Talley e John Matthew Fowler, foram presos e acusados de ação criminosa por profanar o túmulo de James Byrd Jr., com calúnias raciais e palavrões. O assassinato de James é retratado no filme Candyman, de 2021. O segmento mostra um homem negro se mudando para um bairro branco, onde depois ele é arrastado até a morte atrás de uma caminhonete. Então, pessoal, concluindo esse caso de hoje aqui para vocês, como eu disse, é um caso que dá muita revolta e que também choca a gente por tudo que aconteceu. Ele simplesmente foi morto, foi assassinado de uma forma muito brutal, porque ele tinha a cor diferente daqueles assassinos que não aceitavam isso. Então isso é um verdadeiro absurdo, e o pior é que nós sabemos que isso acontece muito nos dias de hoje. Tem racismo no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, e temos muitos casos desse tipo de racismo, de preconceito também por religião, por sexualidade. Então é uma série de crimes que nós vemos diariamente, tanto aqui como em outros países. Se vocês têm alguma dica de algum caso que é mais referente assim a um crime de ódio, que vocês queiram que eu traga, eu acho que é sempre importante a gente falar sobre esse tipo de conteúdo, dar uma visibilidade muito importante para esse tipo de caso. Então, quem tiver de dica e quiser que eu conte aqui nos próximos vídeos, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês, que, voltando a dizer, é sempre muito importante a gente falar sobre crimes de ódio também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.